paz do Senhor, meus irmãos. Você sabe o peso que tem as tuas palavras? O peso emocional e espiritual que as tuas palavras elas carregam, o que está acarretando a tua vida, né? No dia de hoje iremos estudar sobre o peso das palavras e o peso emocional. O que é ser sábio? O que é ser uma pessoa entendida? O que é ter conhecimento? Né? O livro de Provérbios, um livro de sabedoria, né? O livro de Provérbios, irmãos, não é só usado por cristãos, não. Se você for ver aqueles ricos, né? Pessoas que buscam riquezas, eles estudam o livro de Provérbios, porque aqui tem conhecimento, sabedoria, que muitas vezes eu e você que somos cristãos não tem utilizado, e muitas vezes o povo do mundo tem utilizado, muitas vezes para coisas maus, que são tão somente pensamentos aqui terrestres, né? Porque a riqueza ela é passageira, mas que possamos usar não somente para isso, mas para sermos sábios, crescer na graça, crescer no conhecimento e sermos pessoas, irmãs, a saber lidar com todo tipo de pessoa. Eu preciso saber lidar com todo tipo de pessoa, né? Eu não posso ser aquela pessoa que estou diante de uma pessoa que é ignorante, uma pessoa que é arrogante, eu vou correr, não, eu vou sair, não, eu tenho que ficar ali e saber lidar com aquela pessoa, né? Porque a situação, há momentos em que eu posso correr sim. A gente precisa correr de más amizades, pessoas que não te fazem bem, mas a situação que você não pode correr. Eu não posso deixar meu emprego por conta de um patrão. Eu não posso deixar meu emprego. Não, eu preciso lidar com aquele tipo de pessoa. A situação que você precisa estar perto e precisa lidar com aquilo. E para isso você precisa, né, aprender da palavra. A palavra de Deus, ela te ensina. Muitas vezes eu tenho buscado conhecimento em livros seculares, tenho buscado conhecimento com influenciadores que não tem nada de Deus, mas aqui, a palavra de Deus, ela está cheia de conhecimento. Então vamos estudar no dia de hoje aqui Provérbios 17 e 27, que diz assim, ó: retém as suas palavras o que possui o conhecimento. E o homem de entendimento é de precioso espírito. O que é que o Senhor ele quer falar conosco? Que Salomão, ele quis falar, um dos homens mais sábios, que é entendido da sua época, queria falar, quis passar para nós, né? Iremos aprender no dia de hoje o que Salomão quis passar para a gente nessa palavra. Lembrando para todos que a nossa pátria não é aqui na terra, mas é necessário viver bem aqui na terra. Não adianta, né? Não, eu sou crente, eu não preciso me preocupar com nada. Não é isso, né? Não é somente Deus que vai fazer, você tem a sua participação. Eu tenho o meu compromisso de mudança, de querer mudar. Deus não vai entrar na vida de ninguém, mudar sem que eu queira. Deus, ele dá um caminho, ele te dá uma estratégia, ele te ensina, e através da palavra, ele está te ensinando, ele vai te guiar neste momento. Mas é necessário você aceitar a correção do Senhor, eu aceitar para que haja mudança, né? Muitas pessoas não, mas a gente não precisa fazer nada, é tudo Deus que faz, é Deus que faz. Agora ele te orienta e você segue o caminho. Então siga o caminho que o Senhor ele vai te instruir no dia de hoje. Retém as suas palavras, o que possui o conhecimento, reter. O que é reter a palavra, irmãos, é segurar, é não liberar toda a palavra. Vem a palavra na tua mente, mas você não libera. Quando você tem um conhecimento, você entende o peso daquela palavra, você não libera todas as palavras que vêm na tua boca. Tem pessoas que são impulsivas, né? Que falam tudo que vem na mente. Isso é pessoas insensatas, que não têm sabedoria, né? Que não têm conhecimento, que não têm entendimento, né? E muitas vezes magoa o outro, magoa a si próprio, causa situações difíceis para a sua vida. Então, conhecimento, irmãos, qual o significado da palavra conhecimento aqui? Conhecer por experiência. É a convivência, é aquilo que você aprende vivendo, na experiência. Teve experiência com aquilo ali, conhecimento adquirido pela experiência. Pensar antes de falar, não é impulsivo, sabe o peso das palavras. Então, irmãos, quando vem uma palavra na minha mente, estou conversando com alguém em alguma situação, vem a palavra na mente. Mas eu sei o peso daquela palavra. Eu entendo. Quem tem um conhecimento, a Bíblia está dizendo que retém a sua palavra, quem possui conhecimento. Né? Salomão está dizendo, é aquela pessoa que, por exemplo, vem a palavra na mente, mas ele diz, não, eu não posso falar essa palavra. Se eu falar, vai ter peso. No espiritual, vai abrir brecha espiritualmente. Pode magoar essa pessoa. Eu vou revelar algum segredo que não é para ser revelado. Porque muitas vezes, irmãos, o peso da palavra, né, é em diversos aspectos, mas muitas vezes também o que Deus ele nos orienta é não abrir a boca relacionada ao que ele as experiências que ele conta para nós, que ele nos revela. Há coisas que Deus revela que é para mim contar. Sim, é para eu falar para o meu irmão, vai trazer edificação, vai trazer graça, mas há revelações de Deus que é somente para mim. Muitas vezes a gente vai abrir a boca, mas quem tem um conhecimento lembra, não, eu não posso contar. Se eu contar pode, né, abrir brecha no reino espiritual, né? Pode
Satanás tenta impedir isso aí de acontecer, porque muitas pessoas é ignorante e diz assim, não, o diabo não pode impedir nada, não, ele pode realmente, se não houver brecha, se você não der uma brecha. Mas se você der sim, você está dando legalidade a ele para agir na tua vida. Então não revele os teus segredos com Deus, não revele segredos ocultos que Deus tem te revelado muitas vezes, né, em sonhos, em visões, e você tem revelado, Satanás tem tido espaço, legalidade para agir na tua vida e tentar impedir a promessa que Deus ele te fez. E o diabo impede promessa sim, irmãs, quando há uma brecha. Ele pode atrasar a promessa, porque tem promessas, eu já expliquei, que são condicionais e incondicionais. Tem promessas que dependem de mim, Deus me dá a direção. Agora, se eu não seguir a direção, irmãs, eu não vou ver essa promessa se cumprir. Então, assim, quem possui o conhecimento é aquela pessoa que tem experiência, que vai falar aquela palavra, vem na mente a palavra, porque vem, irmãos, na mente a palavra. Não tem nenhum sábio no mundo, não tem nenhum entendido, nenhum instruído que diz assim, nunca vem palavras ruins. É mentira, porque a própria palavra de Deus, ela explica, instrui. O homem, irmãos, eu não posso impedir que venha pensamentos ruins na minha mente, mas eu posso impedir dele pousar e permanecer. Mas vem na mente, vem pensamento impuro, vem todo tipo de pensamento, irmão, dependendo do que você está vendo, dependendo do onde você está, do que você, como você está convivendo, né? Se você, do que você olha, do que você vê, né? Mas vem pensamentos ruins, mas eu tenho, irmãos, a capacidade que Deus me deu de escolher se eu quero permanecer aquilo ali, com aquilo ali ou não, se eu quero falar aquilo ali ou não, se eu quero, né, liberar aquilo ali ou não. Então depende de mim. Então a Bíblia está dizendo que retém as suas palavras o que possui o conhecimento. Então aquela pessoa que já teve experiência, não. Eu já tive experiência com isso. Eu sei que isso aí é mal, eu sei que vai fazer mal ao meu irmão, eu sei que vai ferir, eu sei que vai me prejudicar, não posso revelar esse segredo, foi o que Deus me contou, né? É aquela pessoa que já teve experiência com aquilo ali, sabe o peso que aquela palavra ela vai ter sobre a vida dele e sobre a vida do próximo, aí ele retém, ele diz, não, então eu não posso falar, e não fala. Vem alguma coisa para falar, que muitas vezes, né? Por exemplo, eu estou numa situação, alguém chega para mim, Lisiane, tu lembra de fulana? Vou dizer de Camila, vou dizer assim, um exemplo, Camila. Aí o quê? Aí fulano já tem falado um segredo sobre Camila. Não, a Camila fez isso, sabe? Aí vem na mente aquele segredo. Aí você, eu soube disso. Não, mas quando você tem conhecimento, tem experiência, você não. Mas eu não vou contar. Alguém pediu para eu não contar, né? Vai prejudicar a pessoa se eu contar. Então é isso, reter as palavras, segurar a palavra. Não é falar tudo, não é dizer tudo, né? Não é falar tudo que vem na minha mente. Quem tem conhecimento não é impossível, não fala tudo que vem na mente, mas retém as palavras, segura aquela palavra que ele tem entendimento, entende que não pode ser falada. E continuando, meus irmãos, né? Continuando o versículo, a parte B do versículo, Salomão ele diz assim, olha, ele fala primeiro, né, retém as suas palavras o que possui conhecimento. O homem que tem conhecimento, segura a palavra, não fala tudo, não fala o que vem na mente, pensa o que vai falar, ele sabe o peso da palavra, então ele retém, ele segura, ele não libera aquela palavra que vem na mente, mas ele não libera. E a segunda parte fala, e o homem de entendimento é de precioso espírito. O que isso quer dizer? Ele disse que retém a palavra, aquele que tem o conhecimento, e o que tem entendimento é de precioso espírito. O que é entendimento? Vamos ver o que é entendimento. Entendimento é a capacidade de discernir internamente, irmãs. É aquela capacidade de discernir internamente antes de reagir, né? Por exemplo, alguém te falou algo que te causou uma emoção ruim. Vou dizer que te causou ira. A Bíblia diz assim, não é pecado se irar, viu? Se ireis e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Porque uma ira, irmão, é uma emoção, você não pode conter. Há emoções que nós não temos controle, né? De conter, assim, de que venha, mas eu posso conter ela, assim. Não permitir que ela exploda, não dar evasão a ela, mas vir, ela vem. É mesmo coisa da mente, o pensamento, né? Muitas pessoas não são muito, acho que são santos que dizem assim, eu nunca penso um pensamento ruim, nunca venho. Não é verdade. Não é verdade. Somos humanos e vem na nossa mente. Agora, eu tenho, irmãos, o compromisso comigo mesmo, como diz Provérbios 4:23. Guarda o teu coração. De guardar o meu coração, de não permitir que aquele pensamento permaneça no meu coração. Os especialistas, eles dizem que são 5 segundos para que um pensamento ele permaneça, né, na tua mente. Se você permitir que ele fique ali, irmãs, ele vai alimentando ele, alimentando aquele pensamento, cada vez mais ele vai tomando espaço na tua mente, vai tomar a tua mente, aí pronto, mas você tem um controle. Se você disser assim, repreender na hora, na tua mente, eu não quero pensar nisso, e pular logo para outro pensamento, tentar pensar outra coisa, aquele pensamento ele não vem mais na tua mente. Agora, se você der vazão, começar alimentando, irmãos, vem emoções ruins. Então, as emoções são a mesma coisa, né? As emoções, elas são geradas também, a gente vê muitas delas, né?
através do pensamento, através da vivência. E, como eu estava falando, continuando aqui, o de entendimento é a capacidade de discernir internamente antes de agir, né? Aí a gente não tem controle sobre as nossas emoções. A ira, nós não temos controle sobre a ira. Mas eu tenho controle o que eu vou fazer com aquela emoção. Em dar invasão a ela, em colocar lenha na fogueira, né? Isso aí eu tenho controle. Como ser humano, nós temos controle sobre isso. Então, por exemplo, alguém falou alguma coisa que te causou ira, que você não gostou, aí lá dentro, internamente, você discerne. Vem o pensamento, né? Naquela mesma hora. A ação de liberar uma palavra ruim, de liberar uma palavra que fira, mas você internamente, você controla aquele sentimento. Você diz, não. É o que. Aí vem a primeira parte do versículo. Se eu falar, vai causar raiva, ele vai ficar com raiva, vai ferir meu irmão, vai magoar. Então aí você tem um controle sobre aquilo ali. Então você muda logo o seu pensamento e aquela emoção ela não flui em você. Vem a raiva, vem a ira, mas você não permite que permaneça, né? Você sabe controlar aquela situação. Lembrando, irmãs, que o controle emocional ele é muito falado nas redes sociais pelos coaches, né? E é uma coisa muito boa. Não adianta você, né? A gente não é somente espírito. Eu não sou somente espírito. Temos três: corpo, alma e espírito. Então eu preciso, irmãs, cuidar do meu corpo, da minha alma e do meu espírito. As emoções é a alma, né? Está na alma. Então tem que ter o controle realmente. Só que lá em Filipenses 4, a partir de Filipenses 4, ele nos ensina que o verdadeiro controle emocional vem através da obediência a Cristo, da entrega a ele. É ele quem controla, né? Mas ele só controla através do que eu permito que ele controle, né? Não é só assim, é Deus quem controla, eu não preciso fazer nada, não, é verdade. Ele te dá a instrução e você vai. Deus, irmãos, ele não vai agir por você. O que você tem que fazer é você que vai fazer. Não adianta você querer que Deus faça o que é para você fazer, né? Muitas pessoas perturbadas, ansiosas, inquietas. Não, mas Deus, mas por que você não faz isso? Mas vai vivendo o que não presta. Vai andando de lado de pessoas que são pessoas ruins, que falam palavras negativas. Então te afasta dessas pessoas, faz a tua parte, a Bíblia instrui. Mas Deus nunca me disse isso. Mas está aqui na palavra. Você já leu? Mas está aqui na palavra, irmãos, a palavra. Muitas pessoas não sabem ler, mas ouvem, buscam um neto, alguém que leia. O YouTube está cheio de palavras da Bíblia, irmãos. A Bíblia é lida, a Bíblia dá para você ouvir e te edifica da mesma forma. Então não tenho desculpa. Então aqui o que Salomão estava dizendo, quando vem a emoção ruim, ele controla aquela emoção. O Espírito Santo dentro dele, mas primeiro vem dele, né? Primeiro vem a ação humana, de ouvir a palavra de Deus, de agir como o Senhor ele orienta para que Deus ele controle. Aí diz assim, olha, o entendimento é a capacidade de discernir internamente antes de agir. E é o discernimento que governa o temperamento. O discernimento é eu discernir. Eu posso agir assim ou assim. Houve uma situação que eu já contei muitas vezes. De uma pessoa em que eu confiei alguma coisa e aquela pessoa foi abrir a boca e falou coisas. E depois, olha, irmão, eu soube por umas 3, 4 pessoas. Depois já tinha passado por umas 2, 3 pessoas já, quando eu soube. E não veio da mesma forma que eu falei. Distorceu tudo e assim, manchou minha imagem, assim, diante de outras pessoas, mas eu não. Assim, no início eu fiquei muito abalada, foi muito difícil para mim, né, lidar com essa situação, mas depois eu pensei, eu me lembrei do que eu tinha aprendido, não adianta só ter conhecimento, tem que ter sabedoria, utilizar o conhecimento. E eu me lembrei, eu disse, não, eu não posso deixar essa emoção ruim me controlar, eu não posso ficar com raiva dessa pessoa, porque veio a raiva, eu sentava perto, eu via e já vinha aquilo no coração, eu disse, olha, Deus, eu não vou permitir que esse sentimento ele me domine. Eu libero um perdão para minha irmã e eu comecei a pensar dela de forma diferente, irmãs. Eu comecei a mudar o pensamento dela. Eu comecei a pensar, não, deve ser, essa pessoa deve ter dito para outra pessoa sem querer, ou assim, sem pensar em mim, e a outra pessoa que distorceu, não sei se é que hoje eu amo a pessoa, eu abraço, a gente conversa e está tudo bem. Mas era para mim ter ficado com raiva, era para mim não ter falado, porque foi uma coisa muito séria, mas foi muito sério, denigrir a minha imagem, não conseguiu denigrir, por quê? Porque Deus, ele age, irmãos, pelo aquele que está na verdade. Se você andar na verdade, o Espírito Santo, ele vai revelar, né? Foi uma coisa que foi muito difícil para mim, mas Deus ele controlou, ele manteve sob controle, não permitiu que fosse o impacto que fosse, né? Eu errei por eu ter falado, não era para ter confiado, né? Aqui como fala Salomão, não adianta só a segunda parte do versículo, tem que ter a primeira também, é pensar no que vai falar. Só que naquela hora você estava com tanta vontade de conversar e tanto tempo sem conversar, e olhei para a pessoa e... Mas acontece com a gente, né?
Há um ditado, eu não estou dizendo a você que você só vai aprender assim, não é verdade. Tem pessoas que dizem assim, eu preciso apanhar para aprender, não é verdade. Há um ditado que diz assim, o sábio aprende com o erro do irmão, das outras pessoas. O sábio, ele vê alguém errando e diz assim, eu não vou fazer isso não, para não passar pelo mesmo. Esse aí é o sábio. O tolo aprende com seus próprios erros. O tolo, ele vê as outras pessoas errando, mas mesmo assim ele erra também. Aí depois que ele errou, que apanhou, que sabe que dói, é que ele não faz mais. É o tolo. E o insensato, irmão, aquele burro, abestalhado, sabe lá o que se diz, não aprende de forma nenhuma. Né? Então, que possamos ter cuidado, aprender com o erro dos outros, ver fulano errando, eu tenho cuidado para não errar do mesmo jeito. Então, irmãs, aqui Salomão está dizendo que retém as suas palavras. Pensa no que fala aquele que tem um conhecimento, aquele que já teve experiência com aquilo ali, aquele que sabe o impacto, ele tem noção do impacto que as palavras traz sobre a sua vida, sobre a vida do seu irmão. E o homem de entendimento é de precioso espírito. Ele tem um espírito sereno, um espírito calmo, aquele que consegue controlar as suas emoções, controlar o seu interior, tem equilíbrio dentro de si. Agora, para que esse equilíbrio venha, é necessário Cristo. Né? O verdadeiro equilíbrio, porque existe equilíbrio que as pessoas contam aí, mas ninguém controla, irmãos, porque há emoções que elas são impulsivas, há emoções que ela vem como a ira, é uma emoção que você não tem controle, porque é como se fosse um instinto que Deus ele colocou dentro de você, não tem como, né? Mas você vai ter que saber lidar com ela, não dar evasão, não alimentar, e ela age, irmãs, no pensamento, é na mente, né? Fulano te falou uma coisa, aconteceu alguma coisa, vem a ira, a raiva. Aquele furor, o teu corpo vai reagir, o teu cérebro manda estímulo para o teu corpo, né? Manda estímulo para o teu corpo para você falar, para você agir, para você... Mas você tem um controle. A gente não é doido para ser descontrolado, não. Eu posso discernir. É por isso que não é bom a gente falar quando a gente tá com raiva. Não é bom a gente falar, né? Mandar áudio, telefonar, fale pessoalmente, mas não fale quando estiver com raiva. Né? Deixe se acalmar, né? Tem um tempo, né? Acalma. Tem coisa que vem mesmo para derrubar a gente se acalma, a gente deixa, né? Aquela poeira baixar um pouco, né? As emoções acalmarem, não dar vazão, que vier pensamento, combata esses pensamentos. Se você, irmã, já houve situação em que veio pensamentos e que foi necessário, foi tempo, foi mais de meia hora, foi horas, naquele combate ali, para que aquele pensamento não tomasse espaço dentro do meu coração. E é assim, irmãos, temos que combater. Porque às vezes ele vem com ímpeto para tomar o teu coração, mas se você combater, ele não consegue, né? Você tem que combater aquele pensamento, não permitir, me dê graça, Espírito Santo, me ajude a agir, Senhor, me dê sabedoria, Senhor, me dê graça. Eu não posso falar com a boca muitas vezes, mas posso falar com a minha mente, né, orar. E muitas vezes não tem tempo, irmãos, para isso. Alguém te diz alguma coisa, você está de frente da pessoa, mas é melhor você se calar do que falar uma palavra que vai magoar aquela pessoa. Você não vai dizer nada, mas você se cala. Eu já fiz um vídeo também sobre, né, o vídeo sobre a palavra branda desvia o furor e a palavra dura suscita a ira. Né? Então que possamos pedir controle, pedir graça. O Espírito Santo ele tem controle, ele tem graça, ele tem equilíbrio na vida daqueles que o buscam e que buscam por meio da sua palavra. Deus disse a Josué uma coisa muito interessante. Deus ensinou a Josué os segredos, irmãos, de viver uma vida próspera, de viver uma vida, irmãs, bem com todos, porque você tem pessoas que você não tem como correr. Tem pessoas que não são pessoas boas, mas você pode se desviar delas, né? Não vou mais ter contato com essa pessoa, é só falar e pronto. Mas tem pessoa que não tem como. Você é um trabalho, muitas vezes um trabalho na igreja, um trabalho secular, que você tem que estar de lado daquela pessoa. É obrigado a estar convivendo com aquela pessoa. Um familiar intruso, muitas vezes você tem que conviver com ele. Então você tem que aprender a conviver com ele. Tem que aprender a conviver com aquela pessoa, pedindo a graça de Deus, a ajuda do Espírito Santo. Ele dá controle, ele dá equilíbrio. Você vai vivendo ali em Josué, Deus disse para Josué, mas o segredo está na palavra. Para ter sabedoria, para que você se dê bem em todos os teus caminhos. Ele disse a Josué, não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele de dia e de noite. Eu meditar na palavra. Para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo. Para eu ter cuidado de fazer conforme tudo quanto a palavra de Deus ordena, eu tenho que meditar. Dia e noite. A meditação na palavra. E farás prosperar o teu caminho, e prudentemente te conduzirás. Né? Quer ser prudente, quer ser sábio, quer saber agir, medite na palavra, dia e noite. Mas eu não tenho tempo, irmã Lisiane. Mas eu não tenho tempo. Hoje em dia a gente tem celular. Né? Meu trabalho é muito bom. Eu dou graças a Deus pelo meu trabalho. Eu tenho tempo de ler o quanto eu quiser. Quando não tem clientes, eu leio. Né? O cliente sai, eu leio. Eu oro. Eu tenho muito tempo, né? Eu tenho um tempo de sobra. Mas tem pessoas que têm trabalho que não tem tempo. Mas tem que buscar um tempo, irmãos. Como eu tenho que buscar um tempo? Você tem como dizer assim, eu não tenho tempo para comer. Você morre. Não tem como. Então você
tira um tempo para comer. Então, é a mesma coisa é a palavra de Deus, irmãos. Tem que ter um tempo. Nem que seja meia hora do meu sono, mas eu tenho que ter um tempo. E eu já trabalhei também em empresas em que, enquanto eu estava ali com a mão trabalhando, a minha mente estava focada no céu. Era trabalhando e falando com Jesus, trabalhando e falando com Deus. Nessa empresa, eu podia usar a orelhinha, então eu ouvia hinos. Mas tem empresas que não podem, porque tem abafador de ouvido, é muito barulho, e não pode, mas sempre tem um meio, Deus dá um escape, né? A gente tem a mente da gente é livre, né? As pessoas podem aprisionar muitas vezes o nosso corpo, mas a mente da gente é livre, a gente pode pensar em Cristo, né? Então que possamos seguir esses conselhos, conselhos do sábio Salomão, irmãos, para se dar bem na vida. Eu preciso disso, eu preciso, porque o que eu falo aqui eu preciso. Porque quando eu falo, irmãs, antes de eu falar, eu estudei. Não há ninguém tão entendido que abra a Bíblia em qualquer versículo, já sabe de tudo. Nunca vai existir isso. Tem que ter oração e estudo. Sem a oração e sem o estudo, você pode ter estudado teologia, você pode ter feito mestrado, pode ser capelão, pode ser o que for. Não vai sair nada. Nada não sai, porque quem faz fluir as palavras é o Espírito Santo de Deus. Então tem que ter a graça de Deus, tem que pedir oração ao Espírito Santo, orientação ao Espírito Santo, tem que ter oração, tem que ter jejum, né? Não tem ninguém que sabe o que abre a palavra, não. Então, antes de falar aqui, eu estudei. E serviu para mim. O seu primeiro, ele trata comigo. Olha, filha, tu precisa mudar aqui. Para primeiro tu falar pro meu povo, tu precisa mudar. E muitas vezes, irmãos, quando eu falo aqui, aí no meu dia a dia, que eu vou errar no que eu falei, o Espírito Santo, ele me lembra. Ele diz assim, olha, tu cuidado. Há um versículo na palavra que ele diz, onde Paulo, ele diz, corro, mas não como uma coisa incerta, para que salvando a muitos, mais ou menos assim, eu mesmo não venha a ser reprovado. Então, que possamos ter cuidado, irmão. Instrução, buscar instrução, né, através da palavra de Deus. Ler o livro de Provérbios. Vou fazer mais vídeos sobre o livro de Provérbios, né? Um livro que nos traz sabedoria. E aqui o intuito, né, é trazer conhecimento para o povo do Senhor, né? Do jeito que eu busco para mim, o que o Senhor ele mostra, o que ele vai dando, né? Eu vou passando e a gente vai crescendo na graça, vai crescendo no conhecimento, vai ficando instruído, porque conhecimento é uma coisa, irmãs, e sabedoria é usar o conhecimento que eu tenho. Muitas vezes eu sou entendida. Eu li muitos livros, eu fiz faculdades, mas eu não aplico nada. Então aí não adianta. Eu somente entender, né, ter conhecimento, mas não utilizar aquele conhecimento. Então que eu possa utilizar o conhecimento e crescer na graça, na sabedoria e no conhecimento, né, de acordo com a palavra de Deus. Espero ter ajudado vocês. Espero ter, né, que alguém tenha entendido, né, o que o Senhor ele quer falar, porque quando a gente abre a palavra, o Senhor ele fala conosco, né? E fiquem na paz de Deus.